falamos na abertura do Bandeirantes Acontece, é um tema polêmico que vem desde ontem, passa por Brasília, passa pela Assembleia Legislativa de São Paulo e diz respeito à liberação para compra de vacinas por empresas. A gente já falou em algumas vezes sobre esse tema e ouvimos especialistas, mas o tema ficou meio que de lado durante meses, com o advento da vacina e a necessidade da chegada efetiva da vacina para as pessoas. Agora, o tema voltou à tona e com uma ênfase muito grande, a ponto de políticos, sejam de assembleias ou da Câmara Federal, colocarem isso na pauta com uma tendência à liberação para aquisição por parte das empresas. Nós vamos conversar sobre esse tema com o Gonçalo Vecina, médico sanitarista, fundador da Anvisa, que está conosco aqui, sempre nos atende com muita gentileza. Olá, Vecina, como vai? Boa tarde. Boa tarde, vou bem, é um prazer estar aqui com os ouvintes da Bandeirantes. O prazer é nosso. Quando a pandemia começou, todo mundo ansiava por ter notícias sobre vacina. O senhor conversou por várias vezes falando de perspectivas, né, do que poderia acontecer. Com o advento da chegada da vacina, a necessidade de se ter escala para chegar às pessoas, algo que a gente ainda não alcançou aqui no Brasil, e aí surgiu mais pontualmente agora o tema de maneira deliberada da possibilidade de maneira privada a vacina ser adquirida. Lá no começo da pandemia, quando se vislumbrava a questão da vacina, o senhor entende que um ano depois a gente estaria discutindo já a compra por parte de empresas, e o que o senhor pensa exatamente sobre isso? Bom, primeiro nós temos que levar em conta que o setor privado no Brasil tem uma certa tradição de vacinar também, né? Então, tem as clínicas privadas. O que muda no que diz respeito a essa pandemia é o fato de que não existe vacina para vender. E aí, como há uma escassez de vacinas, se o setor privado tiver acesso à vacina, isso significará o setor privado oferecendo para quem tem condições de comprar vacina antes de quem precisa da vacina. Então, precisamos entender que não se trata só de uma questão de compra e venda. Se trata de uma questão de definição de prioridades. Então, quando eu estou vacinando uma pessoa que é prioridade, é porque a chance de ela morrer é maior do que a chance de outra pessoa morrer. Então, comprar vacina e mudar a ordem de vacinação das prioridades significa tirar a chance de alguém viver em troca de uma outra pessoa que também quer viver, mas tem uma chance maior, porque é mais jovem, porque não tem comorbidades, e ele está passando na frente exclusivamente porque ele tem dinheiro. Se a sociedade brasileira se orienta dessa forma, por quem tem dinheiro consegue se salvar mais do que quem não tem dinheiro, nós estamos criando uma sociedade agonizante, terrível, e que nós temos que nos preocupar com isso. Doutor Gonçalo, Sônia Blota aqui, um grande prazer tê-lo aqui no Bandeirantes Acontece. E então, isso que o senhor falou é muito importante, porque o argumento da compra, né, pela iniciativa privada seria que você teria a capacidade de imunizar mais pessoas e, portanto, também ajuda o Sistema Único de Saúde, que ficaria com as doses, sem tirar as doses, né, as doses que as pessoas têm direito, né, de aplicar. Mas a questão é a seguinte, a questão é ética. E como é que se resolve esse impasse com este argumento, doutor? Veja, não tem como resolver esse argumento, esse impasse com esse argumento. Não tem. Quer dizer, o plano de vacinação está baseado em cima do risco das pessoas morrerem. Quanto maior o risco, antes a pessoa deve receber a vacina. Se uma pessoa que não tem um risco igual a que eu estou vacinando hoje receber a vacina porque tem dinheiro, ele inverteu a prioridade por uma única razão. Ele tem dinheiro. Não que ele tenha mais risco do que o paciente que deveria receber a vacina por ser idoso, por ser um portador de comorbidade. É isso que as pessoas têm que entender. E nós estamos tentando fazer algo que é relativamente civilizatório e que o mundo inteiro está fazendo.
Se você falar, olha, o país mais liberal do mundo é os Estados Unidos. Lá não estão vendendo vacina. Aqui no Brasil, nós estamos querendo que quem tem dinheiro tenha acesso à vacina antes de que quem não tem dinheiro. Eu acho disso de uma imoralidade cavalar. Não tem justificativa que possam me apresentar. O Estado não funciona. O Estado não funciona, vamos colocar o judiciário para pôr o Estado para funcionar. Nós não compramos vacina na hora que deveríamos comprar. Isso é verdade. O ministro da Saúde de então não se propôs a comprar vacina e nós não compramos vacina. E essa foi a consequência do que nós estamos vivendo hoje. Não temos vacina e estamos numa situação terrível, né? Por conta dessa falta de vacina. Doutor Gonçalo Vecina, o senhor já falou a respeito, mas é muito importante ouvir a sua opinião a respeito dessa história de se está autorizado, se foi aprovado por uma instituição de renome internacional, de valor internacionalmente reconhecido, então podemos abrir mão da aprovação da Anvisa. Como é que o senhor vê essa questão? Isso não pode abrir um precedente que, passado essa crise agora, em outras questões, para outros produtos, também queiram deixar de lado ou tornar irrelevante a avaliação da Anvisa? É a história de passar boiada, né? Quando você fala também da vacina, quer dizer, se eu posso comprar vacina, há justificativa para eu comprar vacina. Vamos pensar numa outra fila complicadíssima que nós temos no Brasil, que é a fila do transplante. Se eu posso comprar vacina, por que eu não posso comprar um lugar na fila do transplante? Porque eu tenho dinheiro. E eu ajudo o Estado pagando. Tem lógica eu receber o órgão antes de quem está na fila e tem prioridade para receber o órgão? Não tem. Agora, provavelmente, se essa fila da vacina for rompida, como está no caminho romper, nós vamos poder romper outras coisas, porque aí passa a boiada. A mesma coisa em relação à Anvisa. Temos que lembrar que essa lei que os deputados fizeram, eles incluíram lá algumas autoridades. Então, o FDA, ok, a Agência Europeia, ok, a Agência Japonesa, ok, a Agência Indiana está entre essas autoridades. Ainda tem 3 mil indústrias farmacêuticas. Dessas 3 mil indústrias, tem umas 20 que são boas. As outras 2.980 não passam numa inspeção de qualquer país civilizado. A Anvisa foi lá fazer inspeção na fábrica de vacina que quer vender vacina para o Brasil, a Bharat BioNTech, que não terminou de fazer os estudos da vacina deles. A Anvisa foi lá e reprovou a fábrica. Agora, a Vigilância Sanitária da Índia aprova a fábrica e aprova a vacina. Quem vai querer tomar essa vacina? Os ricos vão querer tomar essa vacina que não foi aprovada? A fábrica não foi aprovada pela Anvisa? É isso que eles querem? A mesma situação lá da vacina de Belo Horizonte, que aqueles idiotas tomaram lá numa garagem. Quer dizer, quem tem dinheiro tem que ter noção do que está fazendo. E os deputados estão correndo um risco muito grande porque eles estão autorizando essa vacina entrar no Brasil. E se essa vacina entrar no Brasil, o risco de ocorrerem casos com lesões é importante. De quem vai ser a responsabilidade? Da Anvisa não vai ser. Vai ser deles, do Congresso brasileiro, que permitiu que essas vacinas fossem compradas. É de uma ignorância sem tamanho essa aprovação dessa lei aí. Terrível, terrível. Não tem outra palavra para falar. E o senhor usou essa analogia, né? Se passa um boi, passa a boiada inteira. Se de fato ao fim aprovam essa história,
de que um produto pode ser utilizado em território nacional, um medicamento, sem a aprovação da Anvisa, porém com a chancela aí de agências importantes, outras discutíveis, como o senhor mencionou. O senhor acredita que isso abre um precedente depois? Essa lei pode ser usada como um precedente para que outros produtos sejam importados à revelia da avaliação da Anvisa? Eu não tenho dúvida que isso abrirá um precedente e mais, que será utilizado se esse precedente for aberto agora. Não há razão nenhuma para isso não acontecer. E essa ferocidade desses empresários que estão... Porque eu não consigo entender, não consigo fazer outra explicação senão a explicação da ferocidade. É uma coisa de feras, animais. Né? Esse procedimento é um procedimento animalesco, de passar na frente a qualquer custo, porque eu tenho dinheiro. Quando o dinheiro, numa sociedade como a nossa, determina quem pode se salvar e quem não pode se salvar, nós realmente estamos num processo de barbárie sem fim. E é o que esses empresários estão promovendo com a ajuda do Congresso Nacional. É inacreditável que isso esteja acontecendo. Doutor Gonçalo, muita coisa está circulando, como o senhor vem acompanhando nas redes sociais, até em termos de desserviço, vários, né? Quantas notícias aqui a gente tem que desmentir, Claro. mas alguns fatos, eles estão sendo estudados, estão sendo colocados, e hoje o Reino Unido colocou que cada 1 milhão de vacinados pela Oxford, AstraZeneca, 4 desenvolveram aquele problema do coágulo. Queria saber a opinião do senhor a respeito disso e se, nesses casos, precisa, enfim, delimitar uma outra faixa etária, precisam de novos testes. A gente sabe que as vacinas, elas são muito novas, né? Elas foram feitas aí em tempo recorde. Eu queria saber a opinião do senhor. Pelo que eu entendi do que eu li, que foi publicado sobre a questão do coágulo, nós temos que entender que as pessoas que foram vacinadas, elas têm uma chance de morrer de coisas que não tem nada a ver com a vacina, né? Tem uma chance de morrer atropelado, tem uma chance de morrer porque teve um infarto do miocárdio, que teve um câncer, e nada disso tem relação com a vacina. Então, o que a gente tem que ver é, na população vacinada, qual é a frequência? 4 por milhão. Na população não vacinada, qual é a frequência? 7 por milhão? Foi o número que eu li. Bom, então, se na população não vacinada a frequência é maior do que na população vacinada, isso implica dizer que esse evento que está ocorrendo na população vacinada é, entre aspas, um evento natural, não desejável, mas que tem uma taxa de ocorrência na população toda. Então, eu entendo que esses eventos, até agora registrados, não indicam que a vacina traga um risco maior do que o que acontece com a população não vacinada. Doutor Gonçalo Vecina, uma última da minha parte. A chegada do ministro Queiroga, ao Ministério da Saúde, na opinião do senhor, pelo que o senhor tem lido, ouvido, os pronunciamentos dele, significa uma mudança na política do governo federal no combate à pandemia? Por tudo que eu tenho ouvido o ministro falar, eu acho que sim. Ele tem sido muito consequente, tem falado da ciência, não tem se posicionado a favor de tratamentos ineficazes, como é o caso da hidroxicloroquina, da cloroquina, da ivermectina, tem se posicionado positivamente em relação ao distanciamento e ao isolamento social e ao uso de máscaras, ou seja, ele deve ter feito algum tipo de acordo com o presidente para que o presidente continue falando as bobagens que sempre falou, que hoje esteja lá em Chapecó falando dessas bobagens, né? E, ao mesmo tempo, o seu ministro da Saúde está tendo uma posição completamente oposta ao que o presidente fez, né?
Por muito menos, num determinado momento aí atrás, o ministro Pazuello falou: nós vamos comprar a vacina de São Paulo. E ele falou: quem manda aqui sou eu, nós não vamos comprar a vacina de São Paulo. E aí não comprou. E o Pazuello continuou ministro, de enfeite, mas continuou ministro. Então eu acho que o Queiroga, aparentemente, está sendo um ministro que está tomando decisões baseadas na história dele, no conhecimento que ele tem. Eu estou ficando razoavelmente bem surpreendido com as posições e com o estilo do Queiroga. Além do que, está conseguindo montar a equipe dele, né? Está colocando pessoas bem formadas para ocupar postos chaves no Ministério. Doutor Vecina, para encerrar de minha parte, o senhor tem ouvido a respeito dos acordos de vacinas? O governo anunciou aí quase $500 bilhão de vacinas, mas muitas dependem ainda de aprovação e de finalização de testes, entre outros aspectos. O senhor tem alguma perspectiva de que o governo consiga atingir aquilo que disse o presidente Jair Bolsonaro de vacinar a população elegível para vacinação até o fim do ano? Veja, se a Fiocruz e o Butantan não atrasarem mais o cronograma de entrega das 350 milhões de doses que eles dois têm que entregar, 210 milhões da Fiocruz e 140 milhões do Butantan. Se os 40 milhões de doses da COVAX Facility da OMS chegarem no terceiro trimestre, e se o que o Pazuello diz que fez for verdade, ou seja, a compra de 100 milhões de doses da Pfizer e de 38 milhões de doses da Janssen, contando só com essas, eu acredito que nós terminamos de vacinar por volta aí de novembro, nem dezembro não vamos precisar. Isso sem falar em vacina da Índia, porque não está aprovada, e sem falar da vacina russa Sputnik V, que talvez até possa ser produzida no Brasil, porque não tem jeito de importar a vacina, porque não tem vacina para importar. A única alternativa que nós temos é receber a transferência de tecnologia para a empresa União Química e ela conseguir fabricar, mas nós estamos há 6 meses, se começasse hoje, estamos há 6 meses dessa fábrica fabricar qualquer coisa. Então, o que eu conto mesmo é com Pfizer, a Janssen e o Butantan e a Fiocruz, e o COVAX Facility, né? Gonçalo Vecina, médico sanitarista, fundador da Anvisa, sempre nos atendendo e esclarecendo tantos pontos relacionados à pandemia. Doutor Gonçalo, um abraço, muito obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Prazer foi meu, parabéns pela tarefa de bem informar os nossos ouvintes. Obrigada, doutor, um grande abraço. Até mais.